A paz do Senhor, amados irmãos. Bem-vindos à casa do Senhor para continuar fazendo o que estivemos fazendo até agora, cantando louvores ao Senhor e ao mesmo tempo, não sei se repararem, há muitos alertas nesses coros para nós nos lembrarmos, nos alertarmos disso, daquilo e do outro, principalmente louvar e glorificar o nome do Senhor. Continuando neste mesmo espírito, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios e no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Com vossas Bíblias abertas, vamos orar ao Senhor. Deus Santo e Poderoso, é tão prazer, tão grande estar na Tua santa presença, Senhor. Até aqui cantando louvores ao Teu nome, agora ouvir a Tua voz poderosa através da Tua santa palavra, Senhor. Ajuda-nos a fazê-lo e que o Teu nome seja glorificado e que os ouvintes sejam abençoados. No nome santo do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. E os irmãos dizem... A leitura sagrada diz assim no verso 1: Por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros, herdeiros com o povo de Israel, membros do mesmo corpo, que é a Igreja, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do meu poder, do seu poder, poder de Deus. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e a esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, através da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, ou seja, com o eterno plano de Deus. Esse pronome seu é Deus. Deixa eu ler o verso 11 de novo. De acordo com o eterno plano que Ele, Deus, realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que profundidade. Verso 12.
por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-vos que não desanimem por causa das minhas tribulações em vosso favor, pois elas são uma glória para vocês. Vocês quem? Para os gentios. O que é que nós vamos fazer? Levanta a tua mão direita e diz glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tão alto privilégio, Senhor. É verdade, uma mensagem tão cara, tão profunda, meu Deus. Ajuda-me a expressar o que vai em nossos corações para a glória do teu nome, Senhor. Vamos falar, amados irmãos, sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Os irmãos viram ler tudo, a parte deste capítulo, não lemos o capítulo todo. E 4 vezes aparece nessa leitura que nós fizemos, 4 vezes, a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Eu gostaria de explicar o que é a graça de Deus, e só tentar explicar, vou fazer o meu melhor para vos explicar o que é a graça de Deus. Da parte de Deus, a graça é um predicado, uma forma de ser, é um atributo no que está relacionado com Deus. Mas para nós, a graça é favor imerecido. Diga comigo, favor imerecido. Compreende? Não merecemos, há um favor que nós não merecemos. Por causa deste favor que nós não merecemos, o apóstolo Paulo estava todo contente, na prisão, preso, por falar o Evangelho, que é uma bênção, foi e é uma bênção tão maravilhosa. Sabes o que dizer? A mente humana não pode compreender isso. A mente tem que ser convertida ao Senhor, para que seja comandada pelo Espírito, para compreender essa profundidade. O apóstolo Paulo, na cadeia, escrevendo a eles, está feliz porque Deus deu a ele, descobriu a ele o mistério, não o ministério, é o mistério. Mistério é alguma coisa que não pode ser explicada. A salvação em Cristo Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão do Senhor ao céu, a mente humana não compreende. Essa mente tem que ser convertida e auxiliada pelo Espírito Santo para compreender e para falar a mesma coisa. Muito bem. Essa causa de Pedro estar, causa ou razão de Paulo estar na prisão, a causa que vocês serem salvos pela graça faz com que eu esteja preso. Imagine se isso é o teu filho que está falando. O facto de vocês serem salvos, Efésios, e agora somos nós, salvos pela graça, faz com que esteja na prisão. Por quê? Porque é Paulo, fazendo uma coisa tão boa, há de estar na prisão. Por que preso? É porque a manifestação da graça de Deus, diga comigo graça, nunca mais se esqueça desse nome, porque a manifestação da graça de Deus ameaça as obras das trevas, por isso vais para a cadeia. Quem fala a verdade não janta cá hoje. Conhece o termo? É isso mesmo. Graças a Deus, amados irmãos, porque nós que estamos aqui abrimos o nosso coração, o Espírito Santo ajuda-nos a abrir o nosso coração e agora já não somos mais seres humanos naturais, somos seres humanos convertidos. Não é orgulho, é prazer e glórias e glórias e glórias a Deus, porque só Ele é que é digno de toda a honra e de toda a glória. A graça de Deus foi um especial. O verso 7, que nós lemos, diz: concedida pela operação do seu poder de Deus. Isso não depende de nós. De alguma forma, de trás da cortina, nós já estávamos, está escrito em outro lugar, predestinados antes da fundação do mundo.
Traz-me aqui uma mente humana para me trazer isso. Não sabe explicar. Vai falar até amanhã de manhã, não sabe explicar. Traz-me aqui uma mente convertida, assistida pelo Espírito Santo. Vais compreender. Por isso, o nosso grito, o nosso desejo é que todos que ouvem a palavra do Senhor levem isso a sério, porque dias virão que não vai haver mais pregação do Evangelho. Pode ser na minha vida, pode ser, Deus é que sabe quando é que vai ser, mas precisamos ter muito cuidado com a nossa condição espiritual diante do Deus Todo-Poderoso, porque ao tempo da graça, nós estamos vivendo na dispensação da graça, não da lei, mas da graça. Essa dispensação tem o seu dia marcado para terminar. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, terminou a dispensação da graça. Não havia continuar com esse pensamento, vamos ao nosso. Éfeso 2, verso 8 diz: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos agora experimentar definir o que é graça. Graça é amor que ultrapassa todos os limites do amor. Eu vou repetir. Graça é amor que ultrapassa todos os limites do amor. Vai além do amor. Graça e amor são essencialmente o mesmo, mas a graça, diríamos, é uma extensão do amor de Deus. Sabe o que é uma extensão? É uma coisa que liga-se a uma e serve, vai mais adiante. Graça de Deus é uma extensão ao amor de Deus. O amor de Deus já é tão grande que Deus amou este mundo, que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Isso foi com o amor de Deus, mas a graça dá-me um pouco mais adiante. Eu não sei se é um pouco mais, se é um mistério mais. A graça vai além do próprio amor de Deus. Eu estou tentando explicar o que é a graça. Peço ao Senhor, peço ao Espírito Santo que está contigo, que te ajude a compreender o que estás ouvindo, porque Ele pode aperfeiçoar as minhas palavras. Graça e amor são essencialmente o mesmo, mas a graça, diríamos, é uma extensão do amor de Deus. O amor pode existir em pessoas do mesmo nível. Ou até podemos amar pessoas de nível mais elevado, ou amar pessoas de nível mais baixo do que o nosso. Isso é o amor, que eu estou falando agora do amor. Mas a graça, por sua natureza, principalmente a graça, e a graça é só de Deus, não tem que dizer principalmente, porque a graça é de Deus, não é da parte de nós nem da igreja, mas a graça de Deus, por sua natureza, só conhece uma direção. Ela desce aos que estão baixos, ao que está caído na valeta, ao que não é contado pelos grandes. Compreenda? A graça vai até a valeta, vai até ao perdido, vai até aquele que ninguém liga meia. Fica sempre ouvindo. É amor de verdade, mas amor às criaturas. Não amor com interesse, mas às criaturas, ao ser humano. Portanto, humilhando-se para manifestar a graça de Deus, Jesus se humilhou. Jesus se humilhou e humilhou-se até à morte. Vamos dizer todos aleluia. Glória a Deus. Quem quiser dizer aleluia, diz aleluia, quer dizer louvai ao Senhor. É o que é. Jesus humilhou-se até à cruz para nos salvar. Isso deve ser compreendido e retribuído. Li certa ocasião o que veio dizer agora. A graça seria como certo homem rico parando em seu carro de luxo em um bairro de gente pobre
e começa a distribuir comida. Isto foi o que eu li em certo lugar. E começa a distribuir comida às pessoas, ficando empoeirado como elas, como as pessoas pobres que estão vindo a ele para ele dar comigo. Jesus desceu às partes mais baixas da terra para te salvar a ti e a mim e a todos quantos crerem nele como seu Salvador. Glória, glória, glória a Deus. Quantas vezes essa graça é desprezada e até mesmo escarnecida? Nossos ouvidos, infelizmente, já ouviram isso. Mas ninguém tira o valor da graça de Deus, muito menos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O amor de um chefe de família dedicado à sua família é de veras amor, mas dedicado aos seus criados, o amor dedicado aos seus criados é graça. A sua família é amor, mas aos seus criados que não lhe pertencem é graça. Só a graça é que faz isso. A graça de Deus é um caso muito sério. Considerá-la e vivê-la. Aqueles que já são salvos e os que não são salvos aprendem da melhor maneira que puderem. A graça de Deus é Deus estendendo o braço e dando a mão para salvar o pecador, para desse pecador fazer alguém uma nova criatura. A graça de Deus é Deus ultrapassar todos os limites a alcançar o pecador e fazer dele uma nova criatura. Graças a Deus. Está escrito em João 1, 15 a 18. Vamos abrir a nossa Bíblia. João 1, 15 a 18. Vamos ver o que está aí escrito para nós lermos. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça por graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais via Deus, mas o Deus unigênito, que é Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei produz demanda. A graça traz bênção. A lei pode condenar. A graça pode perdoar. A lei pode afastar o homem de Deus. A graça aproxima Deus do homem. A lei condena o melhor homem. A graça salva o pior dos homens. Vamos dizer glória a Deus. Glória a ti, Senhor. A lei diz, faça e viverá por isso. A graça diz, creia em Jesus e terás vida eterna. Mas, sabe, o homem natural, o homem que ainda não foi convertido, o natural quer dizer está como nascer de Adão, o homem natural ainda quer fazer para receber. A salvação não vem de fazer, a salvação vem de crer em Jesus. A lei era fazer, faz e viverás. Na lei, faz. Na graça, não é faz, é crer. Creia em Jesus.
As tuas obras só têm, as nossas obras, deixa-me incluir, não são as vossas, as nossas obras estão incluídas na nossa salvação, crendo em Jesus. Obras sem Jesus não salva ninguém, nem leva a parte nenhuma, senão serve de esmola. Aqueles que são atingidos pelas esmolas, etc., pelas boas obras, vão gozando isso, mas não há boas obras para sermos salvos. Para sermos salvos, é crer, e crer em Jesus. Quando a pessoa recebe Jesus em sua casa, essa casa aqui quer dizer coração, em seu tudo, quando a pessoa em seu tudo recebe Jesus, a Bíblia Sagrada diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O querer fazer para ser salvo é com a ideia da lei. Eu quero fazer para ser salvo, fazer esmolas, fazer isso, fazer bem, papá. Isso é bom fazer o bem, não é com a intenção de ser salvo. Porque quem fizer coisas para ser salvo está simplesmente ignorando a obra redentora maravilhosa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todo o escárnio que Jesus sofreu, toda a dor que Jesus sofreu. E a pessoa não liga a isso, mas liga aquilo que veio fazer para ser salvo, veio fazer para ser bom diante de Deus. A única moeda que passa no banco divino é o sangue de Cristo Jesus. Está tudo dito. Mas, a propósito, senhor pregador, não precisa zangar. A gente não está se zangando, a gente está expressando o que está escrito na palavra do Senhor. Estamos quase terminando. O pecado reina para a morte. Morte é separação de Deus. O que é morte é isso. Mas a graça reina para a vida eterna. Vamos decorar esse verso? Vamos ter. O pecado reina para a morte, mas a graça reina para a vida eterna. O pecado reina para a morte, mas a graça reina para a vida eterna. O pecado reina para a morte, mas a graça reina para a vida eterna. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E descansa, como eu já disse há momentos, não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, humilhai-vos diante da potente mão de Deus e Ele vos exaltará, porque a salvação é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. A salvação em Cristo Jesus é um dom de Deus. E não foi barata. Custou a vida do Senhor Jesus. O escárnio que ele... Os irmãos sabem como é que Jesus estava na cruz, de uma maneira que eu não quero dizer. Jesus não podia ser mais humilhado pelo ser humano. Mas glória a Deus, Ele fez isso por amor e é uma obra que não tem fim. É uma obra eterna. Todo aquele que quiser. E vou-vos dizer uma coisa. Nós estamos ouvindo muita coisa acerca do Oriente e Médio Oriente. Qualquer nem sabe mais do que é acerca disso. Mas no Médio Oriente, Deus está fazendo maravilhas no meio das almas perdidas que passam uma eternidade, por assim dizer, que nunca deixaram entrar um missionário aqui, ali e acolá. Era perseguição, matava os missionários, etc. Sabe o que é que Deus está usando agora? O missionário está em algum lugar e Deus está dando sonhos a pessoas, muçulmanos, etc. Essa gente do Médio Oriente está dando sonhos a eles e quando eles acordam, eles dirigem-se pelo sonho que tiveram e correm ao missionário, vão à casa dele para serem esclarecidos como Jesus salva. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Isso está acontecendo aos centos e aos milhares no Médio Oriente. Liga a televisão, vai descansar o bolso. A televisão não fala nisso, fala só no que eles querem falar.
Eu não estou falando mal da televisão, mas estou dizendo a verdade. Também não há uma alminha caridosa que diga alguma coisa acerca disso. Não falta, não querem pôr na televisão, não ponha, mas a gente sempre ouve. Deus é bom, sempre foi e sempre será. E que eu estou-me referindo agora a dizer que Deus é bom, no sentido em que há muita perseguição em vários lugares, principalmente naquelas áreas de África e Ásia. Há muita perseguição, sempre houve. Era criança, lembro de ouvir os jovens na igreja. Oh, Senhor, abençoa os crentes no Tibete, nas montanhas do Tibete, norte da Ásia. Aqui fiquei sempre na minha cabeça. Ora ao Senhor, irmãos, não te canses de orar ao Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração, mas não responde como nós quisermos. Ele responde quando quer. A vontade da resposta não está em nós, está em Deus. Ora por missões, ora, seja lá por que for, se está no plano divino, o Senhor vai responder. Muitas vezes eu lembro-me disso, era criancinha. A verdade só tenho 48, mas isso não interessa para agora. Era criancinha e via nos cursos de oração, oh Senhor, estou dizendo 2 vezes, se for preciso eu digo 3. Oh, Senhor, abençoa aquelas vidas que estão no Tibete. Muitos eram mortos naquele tempo. Nós líamos em alguns jornalinhos evangélicos, etc. Mas vem a hora, chega o dia, porque o nosso Deus é um Deus de amor. E eu creio que vai chegar a hora e o dia, ou o dia e a hora, para muitos que me estão ouvindo, muitos ou poucos que me venham a ouvir, de que Deus quer salvar a tua alma. E quem não for salvo por Jesus tem um triste fim. Tem um fim muito triste. A mensagem do Evangelho tem isso. Se aceita Jesus, aceita Jesus. Mas se não aceita Jesus, fica numa situação muito delicada. Quero vos dizer, sem olhar para as minhas notas agora, quero vos dizer uma coisa muito importante, amados irmãos que estás aqui. A pessoa que ouve o Evangelho e rejeita o Evangelho, está rejeitando toda a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Está rejeitando todo o plano divino, um plano eterno, já vem desde a eternidade passada. Está rejeitando essa pessoa, está rejeitando Jesus, fica numa situação muito difícil, porque no julgamento final, não tem nada a ver com o julgamento da igreja, no julgamento final, aquele que nunca ouvi vai ser castigado com poucos acertos. O que ouvi e desprezou vai ser castigado com bastantes acertos. Está escrito na Bíblia Sagrada. Então, com muito cuidado, pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem que a salvação é em Cristo Jesus e não se atribuem a isso, não ligam a isso, porque há um tempo para isso. Quando nós partirmos deste mundo, não há mais remissão para sermos salvos. Eu não estou dizendo isso para encher a nossa igreja de pessoas, ou para ficarem com medo, ou para vir fazer uma gracinha e dizer obrigado que eu estou dizendo isso. Eu estou falando de coisas que estão relacionadas diretamente com a vida eterna, com a salvação que há em Cristo Jesus. Eu estou falando acerca do menino que nasceu em Belém de Judá e nasceu com esse propósito de uma virgem. Ou seja, eu estou falando de coisas muito sérias. Amanhã você já pode ter a oportunidade de não ouvir. E uma oportunidade perdida pode ser uma felicidade perdida. Eu não estou pondo medo a ninguém. Esse é o meteoro. Os pregadores pregam acerca da vinda de Jesus. Os pregadores pregam acerca de santidade. A minha inquietação, sabe qual é? Pessoas que me estão ouvindo, que não aceitam o Senhor Jesus. Eu fico preocupado com isso, até certo ponto, porque não sei porquê, está comigo esse desejo de que falar para as pessoas acerca da salvação que há em Cristo Jesus. Oh, mas antes de tu nasceres, eu já ia à igreja e fazia isso com a igreja, eu cantei na igreja, eu fiz isso na igreja. Eu não estou falando nada em cantar nem em tocar, eu estou falando em receber, a crer em Jesus como meu próprio Salvador. Isso é o que eu estou procurando externar do meu coração. Muito bem. Pela graça de Deus, somos salvos por meio da fé. Não vem de vós,
Estava aqui quando saí das minhas notas. Não vem de vós, é dom de Deus. Graça é engancho do amor de Deus. Aleluia! A graça de Deus é um gancho que nos assegura assim. Graça é um gancho do amor de Deus em Cristo Jesus. Sabe? Tudo o que Deus faz, assim, nisso tudo que estamos falando, é em Cristo. É por meio de Cristo. Porque já o mundo foi criado por Jesus. Só que Jesus não tinha esse nome. Era o Filho. Tudo quanto foi feito por Ele. E nada do que foi feito sem Ele. João capítulo 1, verso 1. Já Jesus é que criou o mundo. Tudo que Deus faz tem o prazer em fazer através de seu Filho. Conheço um pregador pela televisão que está sempre a dizer às pessoas que o escutam: se eu tivesse ligado você já tinha dito glória a Deus. Eu já apareço, mas os irmãos não querem dizer glória a Deus, that's ok, mas esse pregador que até falando não perdoa nada, ele diz uma coisa assim extravagante, diz: estou admirado os irmãos não dizerem glória a Deus. Mas então, vamos continuar. Graça é um gancho do amor de Deus em Cristo Jesus, que veio para nos tirar, arrancar das garras do inimigo, para ser mais claro, das garras do diabo, das garras de Satanás, o inimigo de Deus. Só Jesus é que nos tira das garras de Satanás. E nos tira, tirando-nos das trevas, isso é a linguagem bíblica, tirando-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. A graça de Deus tem um quadro. É em quadro pintado. Eu gosto muito de quadros pintados. A graça de Deus é em quadro pintado. É o braço de Deus estendido, levantando a humanidade, cujo braço é Jesus. Cujo braço de Deus é Jesus que está estendido, ainda está. Mas um dia, deixa eu dizer isto para os irmãos, um dia está escrito, Apocalipse, está escrito que Jesus vai montar um cavalo branco e vai aparecer montado de cavalo branco e vem um rancho de pessoas atrás dele, que, segundo me parece, já escrevi bem, segundo me parece, veio a ser a igreja, depois do casamento do Cordeiro e a igreja. Esse cavalo branco vem fazer o que eles fazem com as garras, sabem? É quando o Senhor vem livrar o povo de Israel de uma vez por todas. É que o Monte das Oliveiras vai ser rachado a meio, vai abrir para um lado e para o outro, e o povo de Israel vai fugir de lá sem os outros saberem. Eu não quero dizer os nomes das nações, eu não vou dizer. Fica assim mesmo, eu não vou dizer os nomes das nações. O rio Eufrates, já se vê o solo dele. Abre o teu computador e pede o rio Eufrates para te aparecer lá. Tu vais ver que em muitos lugares tem pessoas atravessando em seco o rio Eufrates. Vai ser o caminho para nações daquele lugar. Eu sei que eles têm caminhos aéreos, mas vai ser o caminho para o exército vermelho atravessar aquilo tudo, aquela Mesopotâmia e aquilo tudo para chegar a Israel, ao Vale de Armagedon. Quando eles chegaram lá, pensem que tem o rei na mão. O Senhor Jesus vai vir no cavalo branco e com a espada da sua boca. Sabe o que é a espada de Jesus? É o poder da sua palavra. O Senhor Jesus vai dar uma palavra, abre o caminho para o seu povo passar e daí por diante começa então o que o povo de Israel nunca foi, mas passa a ser nesse momento por diante. E está cá falando tanta coisa, eu gostava de explicar isso, mas bem explicado, mas fica para outra vez, o tempo está passando. Está escrito que Deus criou os céus com o seu dedo. Os irmãos já leram? Deus criou os céus e a terra com o seu dedo. Livrou Israel com a sua forte mão. Acerca de Jesus, com o seu braço agiu valorosamente.
Essas três expressões estão aí, querido. Isto é de uma vez. Deus criou os céus, o mundo, com o seu dedo. Livrou Israel, está-se referindo nessa passagem, onde pertence essa frase, quando o Senhor livrou Israel do Egito. Quando livrou Israel com a sua mão forte, separando as águas do Mar Vermelho, para um lado do mar para o outro, e fez um caminho no fundo. Acerca de Jesus, diz, com seu braço agiu valorosamente. A igreja é o resultado do braço de Deus, que é Jesus. Glória a Deus, amados irmãos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Com isso, eis aqui o nosso abraço e a nossa despedida. Que Deus ricamente vos abençoe. E, mais uma vez, como sendo o vosso irmão mais novo, quero vos dizer uma coisa. Atentai para as coisas eternas. Atentai para a necessidade das vossas almas. As coisas deste mundo são boas e belas. As coisas deste mundo boas é Deus que as dá. Então, goza tudo isso e mais, mas lembra-te da tua vida além túmulo. E com essas palavras, deixe-me dizer, Jesus ainda é o mesmo, Deus ainda é o mesmo, o Espírito Santo ainda é o mesmo. E sabe, o Espírito Santo anda à tua volta, quando tu des o primeiro passo para Jesus, ele começa a convencer. O Espírito Santo começa a te convencer e leva-te a Jesus. Um abraço, Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, meus irmãos.